Olá, no Espaço Técnico deste mês vamos abordar o cruzamento de informações da Receita Federal, que já envolve 26 declarações diferentes para conferir se os tributos estão sendo apresentados de forma correta. Para ficar em dia com o fisco federal, estadual e municipal, o contribuinte precisa estar atento para evitar irregularidades fiscais, atendendo às leis e regulamentações. Qualquer informação desencontrada pode levar a notificações. Por isso, é bom lembrar que com a informatização da Receita Federal, os controles passaram a ser cada vez mais rigorosos. Para falar sobre o assunto, convidamos Wagner Mendes, contador e consultor tributário, com MBA executivo pela Ohio University. Ao final do programa, ele debate o assunto com o empresário contábil e conselheiro do CRC-SP, Vanderlei Antônio Laporta. Bem, a Receita Federal do Brasil cada vez mais busca mecanismo para combater as fraudes com os impostos e com as contribuições por elas administradas, né? Então vocês vejam que a empresa, quando ela compra, ela tem as duplicatas a pagar e quando ela vende, por exemplo, ela tem as duplicatas a receber. Essas duplicatas a pagar e a receber são contabilizadas, são registradas contabilmente e são geradas digitalmente para a escrituração fiscal digital e para a escrituração contábil digital. Essas escriturações são enviadas para os fiscos através do sistema público de escrituração digital, né? E com base nessas informações unificadas que os fiscos recebem, eles cruzam informações com o Banco Central, né? Com a CVM, com a SUSEP, entre outros órgãos, né? Então, as empresas elas têm que tomar muito cuidado com esses cruzamentos de informações que hoje a Receita faz, tanto a Receita Federal como o fisco estadual e como o municipal estão fazendo também, né? Com base nas informações contábeis e tributárias e fiscais. Todos devem começar a se preocupar com esse cruzamento de informações, porque esse cruzamento envolve todas as inscrições de CPFs e as inscrições de CNPJ no prazo decadencial. Então, por exemplo, hoje os contribuintes não dão informações para a Receita. A Receita ela já tem essas informações. A Receita simplesmente aguarda as obrigações acessórias enviadas pelas empresas para fazer cruzamento de informações, porque as informações ela já tem, ela só cruza. Então, por exemplo, um empresário, né, uma empresa, quando ela compra em seu nome ou quando ela vende em seu nome um veículo, né, quando ela vende uma moto, um barco, um jet ski, uma aeronave, por exemplo, os DETRANs comunicam essa informação para a Receita Federal. Quando elas compram, quando elas vendem uma casa, um terreno, um apartamento, uma sala comercial, essa compra, essa venda também é comunicada pelos cartórios. Toda a movimentação financeira e bancária também são informadas pelas instituições financeiras, né? Desde que essa movimentação financeira no semestre para as pessoas físicas supera os R$5.000 e para a jurídica 10 mil, né? Então, os bancos comunicam a Receita Federal de tudo que foi pago, de tudo que foi recebido, dos valores aplicados, dos valores resgatados, né? Dos empréstimos concedidos e obtidos. Então, toda essa história financeira da empresa é informada pelos bancos. Além disso, a Eletropaulo, a Sabesp, comunicam a Receita Federal sobre os gastos, sobre o consumo que a empresa teve no mês. Enfim, a emissão de nota fiscal eletrônica é informada para a Receita Federal pela Secretaria da Fazenda, estadual, municipal, né? Então, a Receita Federal ela possui diversas informações que são cruzadas com as obrigações enviadas pelas empresas. Então, significa que a contabilidade da empresa e as informações prestadas nas obrigações acessórias devem ser corretas, porque lembrando que a Receita já tem essas informações, ela só está aguardando para fazer o cruzamento, né? Por exemplo, é enviado para o fisco a Declaração de Informações Econômicas Fiscais, que é a DI-PJ, né? Então, essa declaração ela é utilizada pelas pessoas jurídicas para detalharem as informações econômicas e fiscais das suas operações. As pessoas físicas enviam anualmente a declaração de ajuste anual
né? E nessas declarações, elas informam os rendimentos que foram recebidos, gastos que foram pagos, patrimônios que foram adquiridos e dívidas que foram contraídas, né, ao longo do prazo. Os contribuintes do PIS e da COFINS, tanto no regime cumulativo como no não cumulativo, enviam para a Receita Federal mensalmente o DACOM, demonstrativo de apuração das contribuições sociais, e a escrituração fiscal digital, sendo que nessas duas obrigações a grande finalidade aí é informar como é que foi apurado o débito, o crédito, que valor que foi retido na fonte no mês de PIS e COFINS e qual é o saldo a pagar. E tudo isso é cruzado é feito um monte de cruzamento entre elas com a DCTF, com a DIRF da fonte pagadora, entre outros, né? Mensalmente também as empresas enviam para a Receita Federal a DCTF, que é um conta corrente da Receita. Obrigação essa que é cruzada com todas as obrigações. A grande finalidade dessa obrigação é informar a quitação dos débitos administrados pela Receita Federal do Brasil, né? As administradoras de cartões de crédito enviam para a Receita Federal semestralmente o DECRED. E a grande finalidade é exatamente mostrar a movimentação do cartão de crédito, o que foi comprado, o que foi recebido através de cartão de crédito. Então as administradoras, elas enviam para a Receita Federal essa movimentação. E essa movimentação é cruzada com as informações prestadas pelos lojistas, né? Os médicos, as pessoas jurídicas da atividade médica, enviam também para a Receita Federal anualmente a ADMED. E a grande finalidade é informar aí, é checar as informações prestadas quanto aos custos anuais dos serviços médicos. As imobiliárias enviam também para a Receita Federal a DIMOB, onde vai informar as operações imobiliárias, né, de venda, de locação, de incorporação. Então, quando a empresa loca ou uma pessoa física loca um imóvel, essa locação é informada nessa DIMOB, né? Quem é o locador, quem é o locatário, o valor da comissão, e tudo isso é checado pela Receita Federal, né? Os cartórios de registro de imóveis, eles enviam para a Receita Federal através da DOI, né, da Declaração sobre Operações Imobiliárias, as escrituras lavradas com as aquisições e vendas de imóveis em todo o Brasil, né? Os tomadores de serviço enviam anualmente para a Receita Federal a DIRF, onde informa quem é o prestador de serviço, quanto que se pagou, o que se creditou dos rendimentos para ele e qual foi o valor do imposto das contribuições retidas na fonte durante o ano. E essa declaração é checada com a DIPJ, é checada com o DACOM, com o EFD, contribuições dos prestadores de serviço. Ou seja, se os prestadores de serviço deduzirem um valor retido que supera o que está sendo informado na DIRF, eles são notificados pela Receita Federal, né? Porque por falta de cruzamento de informações. Então vocês vejam que a Receita Federal ela tem vários acessos de informações para cruzar com o que os contribuintes estão enviando para ela, né? Então elas têm aí, por exemplo, informações do ICMS, da Secretaria da Fazenda dos estados, ela tem informações de aquisição de veículos via Renavan aos barcos e lanchas adquiridos. E também tem, através da capitania dos portos e através das aeronaves adquiridas, informações fornecidas pela DAC, né, que é o Departamento de Aviação Civil. Então, só para vocês terem uma noção do que está ocorrendo com esse cruzamento e o cuidado que precisamos ter. Uma empresa, um exemplo, né, uma empresa ela adquire em seu nome, por exemplo, um veículo que vai ser utilizado especificamente pelo sócio. Ele não vai ser usado para atividade da empresa, vai ser usado pelo sócio, né? Então, esse veículo não vai trazer nenhum retorno para a empresa. Pelo contrário, ele está ferindo, inclusive, o princípio da entidade, que é um princípio contábil bem antigo, né? As empresas só podem adquirir e pagar bens dela, gastos delas, respectivamente. Ela não pode comprar um bem para o sócio, ela não pode pagar uma conta para o sócio, né? E se isso ocorrer, vamos supor, se ela comprar em seu nome um veículo, o Detran comunica a Receita. E a empresa, quando envia a sua contabilidade para a Receita Federal, a Receita checa essas informações. E a Receita vai ver que esse bem não vai trazer nenhum benefício para a empresa, né? Por exemplo, a empresa não vai precisar, um exemplo, uma empresa de transporte, ela não vai precisar, por exemplo, de um veículo de luxo.
né? E se adquirir, a Receita está vendo que esse veículo é do sócio. Então a Receita vai fazer o quê? Com esse cruzamento ela vai glosar a empresa, ela vai notificar a empresa. Por quê? Porque está ferindo o princípio da entidade. E que na parte tributária isso é conhecido como remuneração indireta do prolabore, se for sócio, acionista, administrador, ou remuneração indireta do salário, se for funcionário. Então isso gera uma carga tributária para a empresa, carga essa que as empresas normalmente não pagam. E se a Receita pegar nesse cruzamento, ela vai autuar, ela vai cobrar, com certeza. Porque isso gera aí uma tributação exclusivamente na fonte, que é 35%, e ainda gera indedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social, caso a empresa esteja no lucro real, submetida à tributação do lucro real. Então as empresas têm que tomar cuidado, né, de praticar esse tipo de atividade, começar a comprar bens, começar a vender bens que não sejam dela. Muito cuidado que a Receita está de olho, principalmente nesse sentido aí, né? Entre outros, né? De posse desses bancos de dados, a Receita passa a ter diversos meios para fazer cruzamento e para evitar sonegação dos tributos. Essa é a grande finalidade do SPED. Hoje a Receita Federal possui um supercomputador, uma super máquina, né, que foi aí fabricada nos Estados Unidos, que é o T-Rex, é o Tiranossauro Rex, que é o nome da máquina, né? E nessa máquina possui um software, uma ave de rapina mais poderosa e eficiente do mundo, que é o Arpia, que foi desenvolvido aí pelos técnicos, pelos engenheiros da Unicamp e do ITA. E através desse software, através dessa máquina, é que a Receita Federal recebe informações dos órgãos reguladores e também das empresas. E com base nessas informações recebidas, esse sistema faz o cruzamento para a Receita Federal, né? Então ela cruza contabilidade com as informações federais, estaduais e municipais, no prazo decadencial do tributo, né? Que pode ser de 5, 10 anos ou até mais. Então, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. O banco de dados da Receita Federal, ela vai armazenar informações sobre as empresas e seus negócios, né? Como tributos recolhidos por ela a seus sócios, exportações e importações realizadas pela empresa, ocorrência de falhas de operações de compra e venda no mercado interno, e também alguma atividade ilícita a Receita vai acabar pegando nesse cruzamento, principalmente como contrabando de armas e narcotráficos, né? Esses dados vão compor um histórico de cada contribuinte. Então, esse Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, vai criar um histórico de cada contribuinte. E com base nesse histórico, a Receita vai fazer cruzamento de informações, né? A Receita já fazia esse cruzamento, mas ainda não dispunha de um serviço inteligente para analisar os riscos de cada contribuinte, né? Agora, com essa tecnologia, ela possui esse sistema, ela possui essa tecnologia eficiente, inteligente. E ela acaba verificando todo o que se passa, toda a movimentação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Daí a importância do SPED, que vai coletar dados para cruzar as informações fornecidas pelas pessoas físicas e jurídicas. Aí é a grande importância do SPED. Então a ideia do SPED é acabar com todas as obrigações acessórias, só existir o SPED. Então contabilidade e todos os tributos, todos os impostos, todas as contribuições, assim, todos os tributos da empresa estadual, municipal, federal vão fazer parte desse sistema público de escrituração digital. Serão analisadas as informações sobre a capacidade econômica da empresa, por exemplo, serão analisados os rendimentos, a movimentação financeira, os gastos com cartão de crédito, as aquisições de bens, como imóveis, carros, como já disse anteriormente, né? Aeronaves e barcos. Essa análise não será feita de forma isolada num determinado ano fiscal. Ou seja, essa análise vai continuar sendo feita ano a ano. Não vai ser feito só apenas num ano fiscal, vai ser efetuado todos os anos. Daí a grande importância da nota fiscal eletrônica que os contribuintes hoje já estão emitindo e que está sendo informado pelos fiscos, né? Antes, a Receita Federal, ela autuava, né, por amostragem. Hoje, ela autua sobre todas as operações. Antes, a conferência era manual, hoje é eletrônica. Antes, a fiscalização era feita em loco,
hoje ela é feita à distância, através do SPED, né? Era feita, a atuação por parte do fisco, era feita de forma isolada, hoje é feito de forma integrada, fisco, as informações do contribuinte, mais os órgãos reguladores. A prova antes era feita em papel, hoje é feito eletronicamente, né? Então as coisas mudaram bastante, então não podemos mais nos ater ao que era feito anteriormente, temos que nos ater aos dias de hoje. O acompanhamento e o controle da vida fiscal dos contribuintes e das empresas ficarão tão aperfeiçoados que a Receita Federal, por exemplo, já se manifestou que futuramente as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não vão mais preencher a declaração, né? Essas declarações do imposto de renda serão preenchidas já pela Receita Federal. O contribuinte já vai receber só para validar essa declaração. Por quê? Porque a Receita já tem essas informações, não precisa mais o contribuinte passar essas informações para a Receita Federal. Vale ressaltar ainda, né, que os SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é a escrituração fiscal digital, tanto para fins fiscais, contribuições e contábeis, tem lógica e estrutura hierárquica completamente idênticos entre si, né? De modo que seria completamente possível juntar todas essas obrigações em um único arquivo, né? Sem qualquer conflito de dados, bem como agregar os futuros SPEDs, que seriam aí, que está para sair, o LALUR e também a folha de pagamento. O LALUR estava previsão para sair para o ano que vem, mas eu já tive notícias aí que a Receita não vai ter condições para aprovar esse projeto, deve ficar para 2014, mas está a caminho, né? É preciso muita atenção no preenchimento de dados do sistema para com o fisco, né? Com base nessas exigências, o fisco vai fazer muitos cruzamentos de informações. As empresas também precisam evitar irregularidades fiscais. Já existem sistemas que podem auxiliá-las nessa difícil tarefa de atender tantas leis e tantas regulamentações, né? Ou seja, infelizmente, as empresas precisam investir em sistemas para atender todas essas exigências do fisco aí, né? Como dizem, as empresas estão trabalhando para o fisco, né? Especialistas advertem aos contribuintes para que eles levem em conta que a DIPJ não é mais usada pelo fisco para coletar dados, mas sim para cruzar as informações que estão sendo enviadas para a Receita Federal do Brasil, tá? Como eu disse, hoje o contribuinte não informa mais dados para a Receita. A Receita já tem esses dados, a Receita simplesmente cruza informações. Por outro lado, a entrega da DIPJ é uma ótima oportunidade para que as empresas reflitam e façam contas para verificar o que está, para verificar se estão no regime tributário mais adequado, se o lucro real é bom, se o presumido é melhor, se o simples é melhor ainda. Então a DIPJ ela traz essa oportunidade, né? Porém, a própria cadeia do SPED já permite que o fisco consiga esses dados. A própria Receita, o próprio SPED permite que o fisco consiga, antes dos contribuintes, esses dados de fontes, aumentando com isso ainda mais a preocupação das informações entregues, pois as possibilidades de cruzamento estão muito mais facilitadas. Volto a dizer, a Receita recebe informações do fisco estadual, do fisco municipal, recebe informações dos bancos, recebe informações do DETRAN, dos cartórios, né? Então, das instituições financeiras, das atividades imobiliárias, das administradoras de cartão de crédito. Então, N empresas enviam informações para a Receita Federal. E a empresa, com essas informações, cruza as informações que nós, contribuintes, estamos enviando para a Receita Federal. Se essas informações não forem as mesmas que a Receita possui, ela nos notifica imediatamente. Então, na verdade, as empresas não podem mais atuar como atuava antes. Elas vão ter que mudar a sua cultura. Elas vão ter que refletir e refazer a sua contabilidade da forma que devia ser feito, ou seja, observar os princípios contábeis, não pode mais adquirir bens particulares. Então, tem um monte de coisa que precisa ser revista. Investir em sistemas, máquinas, profissionais, isso é muito importante, ok? Todo cuidado é pouco.
Agora todos devem ter controle dos gastos do ano de forma eficiente e verificar também os seus rendimentos de forma eficiente. E todas as fontes são suficientes para comprovar os seus pagamentos. Então, quando a gente faz um pagamento, a gente tem que ter uma origem. E essas origens têm que ser comprovadas adequadamente, né? E por quê? Porque a Receita vai verificar essas origens, essas receitas, esses bens, etc. e tal. Com isso, acredita-se que a informalidade tende a diminuir bastante. E diminuindo a informalidade, consequentemente, vai aumentar a carga tributária das empresas. Isso é normal. Tá? Como o projeto prevê, do SPED, a criação de um Sistema Nacional de Informações Patrimoniais dos Contribuintes, que poderia ser gerenciado pela Receita Federal, integrado aí com o Banco Central, DETRAN, entre os órgãos. Então, na verdade, vai ter uma criação de um Sistema Nacional único, né? E através desse sistema nós vamos fazer o cruzamento de informações. É mais ou menos nesse sentido que está acontecendo, que está mudando a política de informação, a política de autuação por parte dos fiscos, né? Por exemplo, como eu disse aqui durante a palestra, a conversa de hoje, né, uma das obrigações acessórias das empresas é a Declaração de Informações Econômicos Fiscais, que é a DIPJ, que é entregue anualmente para todos os contribuintes do lucro real presumido, arbitrado e pelas entidades imunes e isentas, né? A grande finalidade dessa declaração é mostrar as informações econômicas das empresas, né? Com relação ao imposto de renda, contribuição social e com relação ao IPI. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a entregar a DIPJ, exceto a microempresa e empresa de pequeno porte, inscrita no Simples Nacional, exceto as empresas inativas e exceto os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas, né? Essa declaração deve ser apresentada anualmente, de forma centralizada, através do aplicativo ReceitaNet, mediante certificação digital. Então, só para vocês terem uma ideia do cruzamento de informações, né? A DIPJ, qual é a grande finalidade? Ela apura o imposto e a contribuição, por exemplo. Desse imposto e dessa contribuição é feito algumas deduções. Que deduções? Retenções na fonte, sofridas pela empresa. Esses valores retidos na fonte, na declaração, na DIPJ, elas são confrontadas com a DIRF da tomadora de serviço, quer dizer, um outro CNPJ. Essas informações não podem ter nenhum centavo de diferente, senão é notificado o contribuinte. E aí, fazendo essas deduções, encontramos o quê? O valor a recolher. E esse valor a recolher, ele é confrontado com o quê? Com a DCTF, que é o conta corrente da Receita Federal, né? E como é que a gente quita esse débito que está sendo informado na DCTF? Tem vários caminhos, né? Por meio de DARF, se a empresa recolher, ou por meio do PERDICOMP, se a empresa compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Então, se recolher, cruza com esse valor recolhido com a DCTF. E se houver uma compensação, esse valor a recolher da DIPJ confrontará com os dados informados no PERDICOMP. Então, vejo que dentro de uma declaração existem vários cruzamentos de informações e que, se a empresa não estiver atenta, ela acaba sendo notificada pela Receita Federal. Então, por exemplo, a DIPJ, ela cruza, só para vocês terem uma noção, com o SPED contábil, com o SPED FConte, com o SPED contribuições, DACOM, LALUR, DIPJ, DCTF e PERDICOMP. Então, existem aí vários cruzamentos. E, além disso, cruza também com as informações, a DIPJ serve para a Secretaria da Fazenda Estadual, né? E, por que não, do Fisco Municipal também, né? Então, aí eu coloquei algum exemplinho de cruzamento de informação só para a gente finalizar. Por exemplo, na ficha 11, para que as empresas que estão no lucro real anual devem demonstrar na ficha 11 da DIPJ o imposto pago por estimativa. Então, veja que o saldo desse imposto ele deve confrontar com o que foi vinculado na DCTF. As deduções de imposto de renda retido na fonte deduzidas, né, efetuadas nessa ficha mensalmente, cruzará com o que o próprio contribuinte informou na sua DIPJ ficha 57 e, por sua vez, cruzará com o que o tomador está informando na DIRF anualmente, né? E o imposto, e o que foi pago durante o ano, que vocês estão vendo aí o que consta a partir da linha 7 dessa ficha, está sendo registrada no ativo circulante. Então, existe aí um certo cruzamento que a Receita vai ver, contabilidade, DIRF e DIPJ, né? Quando chega no final do ano, em dezembro, é feito um ajuste anual na ficha 12.
O saldo a pagar nessa ficha confronta com a DCTF de março do ano seguinte. E se der a recuperar, se der a compensar, esse valor deve ser confrontado com o PERDICOMP quando for compensado, né? Somando o que está sendo deduzido nessa ficha de imposto de renda, mais o que foi deduzido na ficha 11, vai ter que ser o valor informado na 57 da mesma declaração, que por sua vez será confrontado com a DIRF. Então vocês vejam que a DIPJ nós temos aí vários cruzamentos de informações que pode ocorrer com passar com as informações, né? E as informações essas que a Receita já possui. A gente só está enviando a declaração para ela fazer cruzamento. Todo cuidado é pouco. Cuidado, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Professor Wagner, durante a sua exposição, o senhor comentou sobre as empresas que têm a prática de adquirir bens particulares em nome da empresa. O senhor pode fornecer mais detalhes sobre esse assunto? Veja, as empresas elas podem adquirir bens em seu nome, desde que esses bens tragam benefícios para a empresa por um período superior a um ano e desde que possam mensurar com exatidão o seu valor, o seu custo, né? Elas não podem, em seu próprio nome, adquirir veículos particulares, bens particulares, veículos, casa, entre outros, particulares para o sócio, né? É isso que o princípio da entidade proíbe e que também a Receita Federal não aceita. Então, por exemplo, uma empresa mercantil que adquire um veículo de luxo, esse veículo não traz benefício nenhum para esse ramo, para esse tipo de empresa, né? Ela precisaria, assim, de, por exemplo, de um caminhão, por exemplo, veículos para seus representantes comerciais, né? Computadores, entre outros, que vai trazer benefícios para a empresa. O que eu quero dizer com benefício? Vai trazer retorno pela venda, pela prestação de serviço, pela industrialização, etc. e tal. Agora, quando ela adquire um veículo de luxo, quando ela adquire um imóvel na praia, por exemplo, quando ela adquire uma chácara, isso nada vai trazer um benefício para uma empresa, por exemplo, mercantil, né? Que ela não precisa desses bens. Então, isso caracteriza o bem particular do sócio, por exemplo, do administrador, do acionista. E isso a Receita não aceita, como também a contabilidade nunca aceitou, que é o princípio da entidade, fere o princípio da entidade. Jurídica não se mistura à física, né? E a Receita Federal penaliza essas empresas. Penaliza de que maneira? Segundo o artigo 675 do Regulamento de Imposto de Renda, que é o Decreto 3.000 de 1999, quando a empresa paga, quando ela adquire um bem e também arca com os gastos desse bem, isso gera exclusivamente uma tributação de um imposto de renda de 35%. E esse imposto, mais o gasto para quem está no lucro real, para as empresas submetidas ao lucro real, também vai ter mais uma carga tributária de imposto de renda e contribuição, porque não são dedutíveis. Quer dizer, além dos 35%, ainda vai ter mais imposto de renda de 15%, mais o adicional, e mais a contribuição de 9%. Então, se você for pôr no papel, isso vai dar uma carga tributária de mais ou menos 70% sobre um gasto que a empresa está tendo indevidamente, que na verdade não seria dela, e sim do sócio. O que as empresas devem fazer em relação a isso é distribuir lucros, remunerar juros para o seu sócio, pagar prolabore, alguma coisa nesse sentido, e com esse dinheiro, sim, em seu próprio nome, as pessoas físicas, os sócios, adquirirem os seus bens. Ela não pode adquirir em nome da empresa. Isso fere o princípio da entidade, isso gera remuneração indireta, de acordo com o artigo 622, combinado com 675 do Regulamento de Imposto de Renda de 99. Com o avanço tecnológico, os empresários têm feito muitos investimentos em equipamentos, softwares e principalmente na mão de obra especializada, o que vem gerando um custo muito alto para os empresários. Professor, existe algum projeto de incentivo fiscal com o objetivo de aliviar esses custos? Se não tem, qual a sua opinião? Olha, eu gostaria muito que tivesse, seria bom para todos, mas infelizmente não tem. O governo até agora não se manifestou a respeito, não existe nenhum incentivo fiscal, né, a respeito do assunto, né?
Então aí, na verdade, os profissionais, as confederações, né, das categorias, por exemplo, a Federação do Comércio, a Fiesp, FENACOM e também o Sindicato dos Profissionais Liberais, eles devem se unir e se manifestar perante o governo para ter esse incentivo, né? Porque, infelizmente, muitas empresas, elas não têm condições financeiras de investir tanto, porque, na verdade, o investimento é alto, né? Porque elas precisam investir em maquinário, precisam investir em tecnologia, mão de obra, né? Isso é um custo alto e que nem todas têm essas condições. Então, o incentivo seria excelente para a área. Mas, para isso, mais uma vez, né, ratificando, a Fiesp, a FENACOM, Federação do Comércio, entre outros e os sindicatos de profissionais liberais, eles têm que se unir e se manifestar perante os órgãos públicos, né, para terem esse incentivo fiscal, que é importante, né? Mas, infelizmente, não existe nenhum incentivo. Por enquanto, só existe obrigações e obrigações para ser cumpridas pela Receita Federal do Brasil. Professor Wagner, o CRC agradece pela sua participação neste nosso espaço técnico de hoje e esperamos encontrá-lo numa outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você e agradeço ao CRC pela oportunidade. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias, canal IFRS-PMEs e também no CRC-SP Conversa. Continue ligado na TV CRC-SP e até a próxima!